Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Goiás Agro. É um prazer mais uma vez ter a sua audiência aqui. E como você já sabe, em cada episódio aqui nós estamos recebendo personalidades que fazem o agro acontecer em Goiás, no Brasil, e hoje com certeza não será diferente. Eu sou o Rafael Gouveia, presidente da Emater Goiás, e juntos semanalmente vamos estar aqui falando sobre esse setor que é a base da economia do nosso estado, da nossa nação, e claro também falando aqui de oportunidades, de desafios, e sempre aqui te esclarecendo dúvidas sobre o setor tão importante. E claro, sempre aqui comigo, meu amigo Pedro Maia, engenheiro agrônomo, e vamos junto aí mais um dia bater papo, né, Pedro? Vamos pra cima, né? Porque quando a gente fala de agronegócio, é um mundão velho sem porteira. E nesse episódio de hoje, né, como você já sabe, todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a gente tá aqui batendo esse papo com você. Hoje não vai ser diferente. Vamos falar aí sobre as políticas públicas para o agronegócio em Goiás, né? Nosso grande agro. Vamos falar aí sobre o PAA, crédito social e tudo que envolve as políticas para fomentar a agricultura familiar e o nosso desenvolvimento. Juntamente aqui nessa bancada com um grande convidado, pessoa ilustríssima, que ele é servidor de carreira da Agrodefesa, zootecnista, mestre e doutor em ciência animal. Foi presidente aí da Emater de Goiás em março de 2019 a abril de 2023 e foi considerado pela Associação Brasileira de Zootecnia, ABCZ, como um dos 5 mais influentes de 2022. Nosso convidado é o secretário de Agricultura, Pedro Leonardo. Seja muito bem-vindo, secretário. Satisfação imensa, né? Queria aqui agradecer a oportunidade, agradecer também ao nosso presidente Rafael Gouveia e poder participar aqui dessa iniciativa, né, Pedro? Que vai com certeza fazer toda a diferença nesse que é um dos principais desafios que a gente tem, né, presidente? Eu acho que talvez das grandes dificuldades é que a gente tenha canais de comunicação com o nosso público prioritário, né? Principalmente a agricultura familiar. E a informação talvez seja um dos processos mais desafiadores para esse público, né? Como você disse muito bem sobre a importância das políticas públicas, o que a gente tem percebido é que em Goiás existem inúmeras políticas públicas, muitas delas que vêm sendo muito bem executadas pela Emater, pela Agrodefesa, pelo Ceasa, mas a grande dificuldade é que o produtor ele tenha conhecimento, né, sobre todas as políticas públicas que ele tem à sua disposição. Então, queria aqui cumprimentar e parabenizar por essa iniciativa do Goiás Agro, que eu não tenho dúvidas que irá se consolidar aí como um dos principais canais de comunicação com o agro de Goiás, e para mim é um privilégio, uma alegria imensa poder estar na presença de 2 craques, né? Além de craques, 2 grandes amigos. O Pedro, já tive oportunidade de participar com ele em algumas outras oportunidades, ele sempre muito informativo e com a percepção dessa importância de comunicar e de comunicar com a maneira em que a nossa mensagem possa ser compreensível, né? E o Rafael também, que vem fazendo um trabalho que tem realmente consolidado o protagonismo da Emater, né? Nesse processo de execução de todas essas políticas públicas que o nosso governador Ronaldo Caiado tem delegado a ele, e ele com extrema maestria realmente tem feito a diferença através da sua gestão moderna, de toda a sua equipe frente à Emater, que tem nos permitido o alcance de resultados extremamente importantes. E vários indicadores, né, presidente Rafael, têm demonstrado a efetividade do trabalho da Emater, sendo capitaneada por toda essa diretoria. Um dos principais indicadores que eu gosto sempre de enaltecer é a redução da pobreza, né? E são relatórios do governo federal, do Ministério de Desenvolvimento Social, que indicam que o estado de Goiás é o estado que mais tem reduzido os indicadores de pobreza e extrema pobreza, se a gente considerar as populações domiciliadas na zona rural e que tem, né, como atividade econômica principal a atividade rural. E esses indicadores, eles têm sido cada vez mais impactados positivamente, muito em função de todo o trabalho que a Emater tem feito, levando essas políticas públicas ao alcance desse que é o nosso público prioritário. Então, para mim, é uma alegria agradecer aqui mais uma vez a oportunidade e o convite. Secretário, seja muito bem-vindo. E
Pedro Maia, você viu que o governador, quando me convidou para assumir a presidência da Emater, o tamanho do desafio, né? Porque suceder o secretário Pedro lá não foi fácil, não. Mas com os conselhos dele, a gente foi aos poucos aí também avançando. Mas, secretário, obrigado pela presença. E eu queria aqui, para a gente iniciar, né, o nosso bate-papo aqui, que o senhor também falasse um pouco da sua trajetória, né? Quando que começou aí essa paixão também do senhor pelo setor, né? Como que iniciou toda essa sua trajetória até iniciar aí com uma carreira consolidada dentro do governo de Goiás. Então, para que aqueles que estão nos assistindo, né, saiba que o senhor não está aonde está por acaso, né? Mas porque realmente o senhor tem uma história aí que o senhor pudesse compartilhar conosco também. Olha, Rafael, na verdade eu acho que, como a maioria dos goianos, né, acho que todos nós temos na nossa origem alguma raiz que vem do agro, né, é uma raiz familiar que é própria e é uma característica dos goianos, né, Pedro? Então, assim como a maioria de nós goianos, eu tenho as minhas raízes familiares dentro do agro, dentro da atividade agrícola. Eu sou filho de produtores rurais. E desde o princípio da minha carreira acadêmica, eu sempre tive essa intenção, né, de poder estar inserido em uma profissão que me oportunizasse também estar incluído naquilo que é o sacerdócio, que é a vocação do estado de Goiás, que é uma vocação familiar. Então, nesse sentido, eu tive a oportunidade de me graduar em zootecnia. Toda a minha carreira acadêmica foi voltada para o agronegócio. Tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado em ciência animal, e também tive a oportunidade de, através de concurso público, assumir um cargo efetivo dentro da agrodefesa. Eu sou fiscal estadual agropecuário de carreira. Também tive a oportunidade de trabalhar na UEG, na parte acadêmica, e sempre como o assunto principal as políticas agrícolas, o agronegócio como atividade econômica. Tive a oportunidade de presidir a Emater também a partir de 2019, onde a gente teve a oportunidade até de aprender mais sobre a importância da agricultura familiar. Eu sempre falo para o Rafael, eu acho que trabalhar na Emater tem muito disso, né? Isso nos desperta um interesse e uma paixão dentro da atividade da agricultura familiar que dificilmente a gente se desvencilha disso. Nessa oportunidade que eu tive de trabalhar na Emater foi realmente a minha grande escola. Eu sempre estudei, fiz universidade, fiz mestrado, doutorado, mas eu aprendi mesmo o que é agronegócio na Emater. Eu aprendi a importância dessas políticas e a importância de fazer com que realmente a gente possa servir ao propósito do serviço público, né? O servidor público tem como missão principal servir ao público, né? Então eu tive a oportunidade de aprender a importância dessa atuação profissional voltada ao benefício público na Emater. E eu sempre digo para o Rafael dificilmente vai querer sair da Emater, porque quando a gente trabalha junto com uma situação em que a gente visualiza os resultados e a gente consegue visualizar que realmente o trabalho tem feito a diferença, dificilmente a gente consegue se desvencilhar dessa paixão. E a Emater, ela proporciona isso, né, pra gente. E depois da Emater, tive a oportunidade, a convite do nosso governador Ronaldo Caiado, de assumir a Secretaria da Agricultura, onde eu estou atualmente. A nossa missão principal lá tem sido elaborar e coordenar essas políticas públicas que estão sobre a execução das nossas jurisdicionadas, né? A Emater é uma jurisdicionada, assim como a Agrodefesa e também o SEASA. Então, a nossa missão principal na Secretaria da Agricultura é proporcionar todas as condições necessárias para que as executoras tenham realmente o que é necessário para alcançar o nosso público prioritário, que no caso aqui de Goiás tem cada vez mais sido a agricultura familiar, né? Mas muitos me perguntam, né? Mas mesmo o produtor rural grande, que exerce a sua atividade ali com a família, é um produtor familiar também. E com certeza, né? Conceitualmente sim, mas é importante a gente lembrar que existe uma lei federal
que caracteriza quem é o produtor da agricultura familiar, e a Emater trabalha sobre esse regramento e é também uma diretriz que a gente tem do nosso governo, né, de proporcionar essa inclusão produtiva através das políticas públicas. E a partir de então eu tenho tido essa missão e sobre a determinação e a confiança do nosso governador, a gente tem conseguido realmente proporcionar os resultados que têm impactado a vida de tanta gente, né? Perfeito, secretário. E já aproveitando o gancho aí da sua fala aí sobre as políticas públicas, né? Como que o senhor enxerga aí os balanços dos programas públicos, de políticas públicas do agronegócio, principalmente para a agricultura familiar aí nos últimos anos? E quais são esses principais programas que hoje puxam a sua pasta? Olha, Pedro, é importante a gente lembrar também, né, Rafael, a importância da agricultura familiar para um estado que tem a sua vocação econômica fundamentada no agronegócio, né? É importante a gente lembrar que cadeias produtivas que abastecem a maioria dos itens que compõem a cesta básica vem da agricultura familiar. A gente pode citar aqui algumas cadeias produtivas, se a gente falar de HF, de hortifruti, 90% vem de agricultura familiar, presidente. Se a gente pensar em cadeias produtivas como leite, mais da metade de todo o leite que é consumido provém da agricultura familiar. Mas nem sempre esses produtores têm as mesmas condições competitivas de grandes produtores, no sentido de acessar todas essas oportunidades, né, que têm sido proporcionadas por essa que é a nossa atividade econômica principal. Então, identificados, né, com essa necessidade, a gente tem trabalhado em pilares fundamentais para a elaboração das políticas públicas. Pilares como a capacitação, o acesso ao crédito rural, a comercialização, a conectividade, o fortalecimento do cooperativismo são os pilares que têm norteado a elaboração dessas políticas públicas. Com relação à capacitação, a gente cita sempre a iniciativa do Agro Social, do Goiás Social, que é uma ação de capacitação, né, presidente, em que a Emater ela tem conduzido e executado com extrema maestria. Esses produtores têm acesso ali a cursos de capacitação, onde além do certificado eles também recebem um cartão, né, com o valor de até R$5.000 para realizar os investimentos ali nos seus sistemas produtivos ou melhorar um sistema produtivo já existente. Com relação à comercialização, a gente cita políticas públicas aqui como o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PAA, que inclusive está com um edital vigente e atualizando números de hoje, a gente já tem mais de 1.000 inscrições. Essa política pública apoia dentro do pilar de comercialização a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater, adquire toda essa produção, compra desse produtor da agricultura familiar e faz a imediata doação desses alimentos a entidades filantrópicas, né? Com relação ao cooperativismo, existem programas como o Incuba Coop, em que a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria da Retomada, proporciona todas as condições necessárias através de assessoramento jurídico e da parte contábil às novas cooperativas da agricultura familiar, né? Até porque, para que essa agricultura familiar tenha condição de ser competitiva, é importante que ela se organize em suas formas associativistas, formais ou cooperativistas, para comprar ali os insumos em escala suficiente, acessar um preço diferenciado. Na hora de vender também, presidente, vender em escala, vender com um padrão que são exigidos pelos principais mercados. Com relação à conectividade, que é um pilar importante também, a Emater, juntamente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, está aí com a missão, né, e com a meta de instalar internets em todos os assentamentos rurais do estado de Goiás, que são mais de 400, Pedro, e aí a gente já sabe, aí o presidente vai falar mais depois, que essa meta já brevemente será atingida, e isso também tem uma importância fundamental, porque à medida que o produtor da agricultura familiar tem acesso, né, presidente, aos canais de conectividade, ele pode comercializar a sua produção ali nas plataformas de e-commerce, né? É possível também, Pedro, a gente realizar ações de capacitação virtualmente. Esses produtores, eles têm ali a condição de participarem das capacitações de maneira online e também acessar informações de mercado. O produtor precisa ter a tempo e a hora essas informações de preço, de custo de produção,
informações que são fundamentais para que ele possa exercer a sua atividade econômica. E o destaque principal, que é um dos pilares também, que é a parte de crédito rural. É importante a gente lembrar também que a Emater é o principal executor de crédito rural para a agricultura familiar em Goiás. Faz todo um trabalho de facilitação para que esses produtores tenham acesso ali a um Pronaf ou tantas outras linhas de crédito que existem à sua disposição. Em Goiás a gente tem o Produtor Empreendedor, que é uma linha de crédito da Goiás Fomento, que é o banco do estado de Goiás, de fomento do estado de Goiás. Então a Emater faz todo esse trabalho de facilitação, no sentido de proporcionar todas as informações necessárias, né, Rafael, para que esse produtor tenha acesso a essas políticas de crédito. Quais as documentações necessárias? A questão do cadastro da agricultura familiar, ou da DAP ou da CAF, a Emater é quem vai vai orientar esse produtor para que tenha acesso a esse documento, que é importante para que ele acesse todas essas outras políticas públicas. Então, todo esse guarda-chuva de políticas públicas é o que tem permitido a gente alcançar reduções, conforme os relatórios do governo federal, de 68% nos indicadores de redução de pobreza e extrema pobreza no campo. Então não tem mágica, né? Os dados falam por si mesmos, né? E isso é extremamente satisfatório na medida em que a gente consegue perceber que esse governo realmente tem feito a diferença e tem proporcionado o desenvolvimento social através também de vários outros entes que estão envolvidos nesse processo. Eu gosto de citar sempre aqui o Gabinete de Políticas Sociais, que é presidido pela nossa primeira-dama, Gracinha Caiado, que tem feito a destinação dos recursos necessários para a execução de todas essas políticas públicas que estão norteadas por esses 5 pilares principais, né? Então é esse o nosso propósito, né, Rafael? E a gente fica feliz de saber que os resultados estão sendo alcançados. A turma já pôde sentir aí, Pedro, porque Goiás é o melhor estado do Brasil, né? Mas, secretário, nós vamos para um rápido intervalo aqui. Vai dar tempo aí da turma só beber uma água, beber mais um cafezinho e nós voltamos aqui para o nosso segundo bloco do podcast Goiás Agro. Voltamos, gente, aqui para o nosso segundo bloco do podcast Goiás Agro. Hoje aqui recebendo o nosso secretário de Agricultura, zootecnista, nosso amigo Pedro Leonardo, que já pôde falar aqui, dar um panorama, né, geral aí das políticas públicas que têm sido executado. Mas, secretário, eu queria já entrar aqui em um outro assunto, que esses dias nós estávamos num evento, né, e até o nosso governador chegou a dizer da expectativa de Goiás se tornar aí logo logo o segundo estado em produção agrícola no Brasil, né? Hoje nós ocupamos aí a 3ª posição. E ele disse dessa expectativa. Na sua visão, o que tem contribuído, além, claro, de todas as políticas públicas, né, que o senhor já colocou aqui, mas qual o ponto-chave que vai fazer realmente com que Goiás alcance aí logo, logo essa posição? Olha, Rafael, na verdade, Goiás tem uma série de vantagens competitivas, né, que fazem com que o estado se destaque, né, entre esses 3 maiores produtores agrícolas. Agora, na safra 24-25, essa safra está estimada em mais de 33 milhões de toneladas, né, conforme números oficiais da Conab. Mas talvez a grande vantagem competitiva que Goiás tem e que nos permite essa conclusão que o senhor chega, que muito em breve nós seremos o segundo maior produtor do Brasil, é o fato de que Goiás pode até dobrar a sua área agricultável se a gente considerar apenas as áreas que atualmente estão sendo ocupadas em pastagens degradadas ou em algum processo de degradação, e sem que haja necessidade de abrir nenhuma nova área de preservação permanente. Considerando apenas as áreas em pastagens degradadas, a gente pode aumentar mais de 7 milhões de hectares, a gente pode até dobrar a nossa área agricultável. Esse processo em Goiás, Pedro, já está acontecendo. Uhum. A gente já tem percebido que isso, a agricultura, ela tem cada vez mais avançado sobre essas áreas em regiões como o Vale do Araguaia. Só no Vale do Araguaia existem mais de 4 milhões de hectares a serem convertidos em agricultura. Mas o ponto principal, Rafael,
é o fato de que, apesar da gente perceber que a agricultura já tem substituído pastagens degradadas, o rebanho bovino em Goiás não diminui. Pelo contrário, ele aumenta. Então, o que explica o fato de que, apesar das pastagens degradadas estarem sendo substituídas por agricultura, e, ao mesmo tempo, o rebanho, o efetivo bovino, vem crescido? A gente vai fechar agora o ano de 2025 com mais de 23 milhões de animais, entre bovinos e bubalinos. O que explica é o fato de que essa pecuária tem cada vez mais se intensificado, tem adotado tecnologias que têm permitido a conversão dessa pecuária extensiva em regimes de pecuária cada vez mais intensos, através de tecnologias genéticas, que têm permitido o abate de animais mais precocemente. Há bem pouco tempo atrás, a média de abate em Goiás era 5 anos. Hoje já está em 3,8, 4. Isso tem um impacto positivo sobre a redução das áreas necessárias para essa pastagem extensiva. Goiás está entre os 3 maiores estados confinadores do Brasil. Então, a pecuária ela tem se intensificado. Então, isso explica muito o fato de que a substituição gradual da pastagem degradada por agricultura não impacta o efetivo bovino, desde que essa pecuária seja conduzida sobre os investimentos em tecnologia e sobre a intensificação dessa pecuária, né? Então, eu não tenho dúvidas, presidente Rafael. Muito em breve, o estado de Goiás irá assumir essa segunda posição de maior produtor agrícola do Brasil, e a gente só não vai ser primeiro, Pedro, pelo fato de que o Mato Grosso tem quase o dobro da nossa extensão territorial, né? Mas apesar de eles produzirem mais lá, é importante lembrar, Rafael, que o estado de Goiás é o estado que tem um maior indicador de produtividade, produção por unidade diária. Então, isso demonstra o protagonismo e a vantagem competitiva e nos permite concluir que realmente a agricultura de Goiás irá assumir esse lugar de destaque na produção nacional. Como diz o ditado, o Mato Grosso tem largura e tem fundura, né? Exatamente, é isso aí. Produtor pequeno lá é 1.000 hectares, né? Lá é outra realidade. E outro ponto importante, Pedro, é o fato de que essa agricultura que tem se expandido em Goiás tem se expandido de uma forma ambientalmente sustentável. Total. Na medida em que a gente recupera essas áreas de pastagens degradadas em áreas agricultáveis, isso vai ter um impacto importante sobre as nascentes dos rios, sobretudo a dinâmica hídrica dos rios que percorrem essas áreas degradadas. Então, a agricultura de Goiás tem crescido e crescido de forma sustentável. Secretário, então vamos aproveitar aqui, quando a gente fala de crescimento, inovação, tecnologia, obviamente isso envolve também investimentos, né? Dinheiro que tem que entrar para infraestrutura, para fomentar o desenvolvimento de mercado, capacitação e tudo mais. E eu queria entender, porque a gente sabe que o governo federal não tem tanta afinidade com o nosso governo estadual. E como que funciona essa parceria com o governo federal? Tem alguma intermediação ali, as coisas acontecem ou fica ali meio engastalhada, como diz aqui em Goiás? Olha, Pedro, na verdade, eu costumo dizer que o produtor rural goiano ele tem uma característica principal, que é a resiliência. Ele se depara com uma série de dificuldades, né? Dificuldades institucionais, dificuldades políticas, na medida em que a gente pode concluir que esse governo federal tem pouquíssima afinidade com o agronegócio, mas mesmo diante dessas circunstâncias adversas, né, de insegurança política, de má gestão da diplomacia, que é fundamental para que a gente possa ter esse canal de comercialização com países que são extremamente importantes, né, nesse processo. Mas apesar de toda essa dificuldade, o produtor rural ele é resiliente. É a característica principal. O agronegócio em Goiás ele vai continuar a prosperar independente da má gestão que a gente tem observado, que o governo federal tem nos imposto, né? Um exemplo claro disso, que a gente vê com preocupação aqui em Goiás, é a questão do FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, né? Que é um importante canal de acesso ao crédito rural, né? É importante para que o produtor, seja ele grande, médio ou pequeno, tenha condição de fazer o investimento, fazer o custeio, fazer investimento em armazenamento,
e outros investimentos que são importantes, o governo federal faz um anúncio midiático de um valor exorbitante, que é o maior da história, e o que a gente vê na prática é que o produtor aqui em Goiás e no Brasil não acessa esses recursos. Não chega. Esses recursos... Na coisa aperta lá, a primeira coisa que eles cortam é o orçamento do Plano Safra. Exatamente, então isso demonstra um exemplo claro da aversão que esse governo federal tem por esse segmento. Mas felizmente em Goiás a gente tem uma gestão estadual do Dr. Ronaldo Caiado, que tem esse compromisso histórico com o setor, e isso realmente nos dá segurança de saber que apesar da má política, da má gestão do governo federal com relação ao agronegócio aqui em Goiás, a gestão estadual tem nos proporcionado a condição de que esse agro realmente possa prosperar. E exemplo disso é o fato de que Goiás é o estado que mais tem gerado novas vagas de emprego. A grande maioria, Rafael, dessas novas vagas de emprego provém do agronegócio. Então esse é o principal indicador que demonstra que em Goiás realmente o agronegócio é a nossa atividade econômica principal e continuará sendo devido a todas essas características que Goiás tem. As características edafoclimáticas, as características das entidades representativas de classe, uma política estadual comprometida com o desenvolvimento agrícola, e isso dá segurança ao setor em Goiás de saber que realmente o agro em Goiás continuará a prosperar. Secretário, e eu queria voltar no assunto que o senhor citou em relação, né, que Goiás aí se tornou uma referência nacional no quesito de produtividade por área. Na sua visão, o que fez Goiás chegar a esse ponto? É lógico que a gente sabe que tem muitas variáveis, né, que contribuíram para isso, mas na sua visão, o que mais contribuiu para que de fato Goiás, né, se tornasse aí esse estado que conseguiu chegar nesse índice, e a cada ano que passa, como você disse, aumentando ainda mais essa capacidade de produção aqui no estado? Olha, Rafael, na verdade existem, na minha opinião, alguns fatores que explicam, né? Mas o principal deles, na minha opinião, é a tecnologia. O quanto a tecnologia em Goiás, ela permitiu o alcance desses níveis de produtividade. Nos últimos 50 anos, se a gente fazer uma retrospectiva, aí, um histórico dessa atividade, há 50 anos atrás, os solos do Cerrado, Pedro, que é agrônomo, é expert nessa parte, né? Os solos do Cerrado eram considerados de baixíssima produtividade ou até improdutivos, né? E tecnologias como a correção de solo, como o plantio direto, pesquisas voltadas ao desenvolvimento de variedades adaptadas às condições edafoclimáticas desse cerrado brasileiro que permitiram o alcance desses níveis de produtividade. Mas, Rafael, que talvez nem todos saibam, é que uma das principais instituições que foram responsáveis pelo desenvolvimento de grande parte dessas tecnologias foi a Emater. A Emater é uma instituição sexagenária, de mais de 60 anos de história. E realmente foi a grande responsável pela extensão rural, né? Extensão é estender, fazer com que essas tecnologias se estendam até chegar ao produtor rural. Então essas tecnologias não chegariam ao produtor rural se não fosse o trabalho do extensionismo rural, se não fosse o trabalho da pesquisa agropecuária. Talvez nem todos saibam, né? Uma das tecnologias que mais impactaram esse processo, nessa revolução tecnológica, foi o plantio direto, né, Pedro? Demais. E a Emater foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento e pela difusão dessa tecnologia, através dos trabalhos dos pesquisadores da antiga Engopa, né? Macarrão. O macarrão histórico. Foram pesquisadores como esses que desenvolveram essas tecnologias adaptadas às características desafiadoras, né, Pedro, do cerrado brasileiro. Então é importante a gente fazer esse reconhecimento histórico ao trabalho dos extensionistas rurais, dos pesquisadores, e, na minha opinião, esse é o fator principal que explica, né? É o fato do estado de Goiás ter saído de uma condição há 50 anos atrás, que a gente não era capaz de produzir alimentos para atender a nossa própria demanda. Goiás, presidente Rafael, era importador de alimentos. A gente não tinha capacidade há 50 anos atrás de produzir para atender a nossa demanda interna. E sair para uma condição atual
de um dos maiores produtores de alimentos do mundo, um estado que tem o melhor indicador de produtividade por unidade de área, de maneira sustentável. Então, realmente, a gente precisa fazer esse reconhecimento, entender a importância que os investimentos realmente possam acontecer no desenvolvimento, e não só no desenvolvimento das tecnologias, também no processo de difusão, de extensão rural. É importante não só desenvolver, fazer a tecnologia chegar onde precisa chegar. E essa é uma das missões da Emater, e o trabalho tem sido realizado com extremo êxito. Perfeito, secretário. E já falando aí sobre inteligência, né? A gente sabe que hoje tudo é dado, tudo é informação, e a gente está na era aí das IAs, das inteligências artificiais. E dentro da Secretaria da Agricultura já tem algum projeto de uso de inteligência artificial? Já estão usando no dia a dia para processar esses dados mais rápido, compilar informações e dar diretrizes para os nossos produtores? Olha, Pedro, na verdade essa tem sido uma das principais diretrizes que a gente tem buscado na Secretaria da Agricultura, investir em tecnologias, em ferramentas de tecnologias que possam facilitar não só o trabalho dos técnicos, dos colaboradores, mas também para o produtor rural. Inclusive, aproveito aqui a oportunidade para informar, né, que nós temos no site da Secretaria da Agricultura a plataforma Aroeira. A plataforma Aroeira foi uma ferramenta de tecnologia desenvolvida pelo nosso time de tecnologia da Secretaria da Agricultura, onde os produtores rurais têm todas as informações de mercado, das principais cadeias produtivas, informações climáticas, né, que são fundamentais para que o produtor possa fazer seu planejamento. Existem informações sobre as políticas públicas, né? Quais os principais municípios que têm executado, por exemplo, o PAA, quantos produtores foram atendidos, informações de crédito rural, qual o volume de recursos, quais os municípios, quais as cadeias produtivas. Então, isso é um exemplo claro do quanto é importante que o poder público possa estar atento, Pedro, a todo esse processo de revolução tecnológica, né? E existe também um dado importante que demonstra que o agro em Goiás, no Brasil de maneira geral, é o país que mais é adepto a tecnologias no agro. Eu escutei isso do CEO da John Deere, né? Realmente o Brasil e Goiás é um dos estados mais adeptos e que aceitam melhor as tecnologias. Talvez pelo fato, né, Rafael, de que o produtor rural ele está constantemente submetido a situação desafiadora, né? Seja de ordem política, climática, institucional. Então, se o produtor não investir em tecnologia, realmente dificilmente ele consegue enfrentar essas dificuldades do dia a dia, né? Então, isso explica o fato dos nossos produtores serem cada vez mais abertos ao investimento nessas tecnologias. E o poder público precisa acompanhar. Com certeza. Assim como a Emater também tem desenvolvido ferramentas, né, que tem permitido também aos produtores terem acesso rápido a toda a carteira de serviços. A Agrodefesa também tem o sistema Cidago, Pedro. E aí é importante a gente lembrar também. A última informação que eu tive é que 23 estados, quase a totalidade dos estados brasileiros, aderiram ao sistema desenvolvido em Goiás, né? Que é o Sistema de Defesa Agropecuária, o Cidago, que foi desenvolvido pelo governo do estado. É uma tecnologia genuinamente goiana, que foi cedida, né, para outros estados que realmente entenderam a importância do investimento nessas tecnologias. E falando nesse assunto, secretário, é bom a gente aproveitar aqui, né, Pedro, a nossa audiência aqui, né, também as redes sociais aí que o pessoal vai estar assistindo. É um trabalho que a gente tem feito, incentivado, né, o produtor rural a buscar cada vez mais informação, e hoje nós temos aí, né, as inteligências artificiais de forma até gratuita para todo mundo, né? Eu posso citar aqui o ChatGPT, né, o Google também, Gemini agora também do Google, enfim. Então a gente tem pedido ao produtor rural também, quando tiver uma dúvida, que procure também o conhecimento nessas plataformas, né? Que essas plataformas hoje, qualquer dúvida, qualquer coisa que a pessoa precisa, é só jogar lá, ela já dá lá todo o diagnóstico. Então isso é importante mesmo para a gente poder continuar avançando aí o setor
agrícola aqui do nosso estado. E nós vamos aqui, gente, para o nosso intervalo e nós voltamos aí para o terceiro e último bloco. Então, vai lá, põe aí mais uma aguinha no copo, bebe mais um café, que logo logo a gente volta aqui para o terceiro bloco. Voltando agora para o nosso último bloco aqui, mas calma, aqui tem reprise aí que passa também ao longo da semana e domingo que vem a gente está aqui de novo. Aproveita que você está vendo aqui embaixo aqui as nossas redes sociais, já segue aí nosso perfil para você ficar por dentro, que lá a gente publica também cortes e informações sobre recortes do que acontece ao longo das gravações aqui do programa. E retomando aqui o nosso assunto, né, sobre os desafios, oportunidades e as políticas públicas para o agronegócio aqui em Goiás, eu queria perguntar para o secretário, indo aí para o lado da agroindustrialização, que a gente sabe que Goiás ele é forte na produção do material de base, né, da matéria bruta, mas a gente precisa industrializar para comercializar. Existem políticas também nesse sentido? Como que é a visão do Estado sobre a agroindustrialização? Esse processo é fundamental até para que a gente tenha condição de agregar valor em toda essa produção, né? Então, realmente existem projetos voltados ao fortalecimento da agroindustrialização em Goiás. É desafiadora a questão burocrática, principalmente para os pequenos produtores. Sanitária, né? A parte sanitária, às vezes, é impeditiva para as pequenas agroindústrias. Muitas vezes, as pequenas agroindústrias elas estão submetidas às mesmas regras ambientais, sanitárias, de grandes conglomerados industriais. Então, não faz sentido, dentro desse propósito de desenvolver uma agroindústria familiar, se esse produtor não tiver exigências específicas ao propósito das pequenas agroindústrias. Então a gente tem essa diretriz do nosso governador de promover as revisões sanitárias e ambientais, tributárias também necessárias para estimular o desenvolvimento das agroindústrias, principalmente as agroindústrias familiares. Nesse sentido, a gente tem um convênio vigente com o SEBRAE, que é também um parceiro fundamental dentro dessa iniciativa, de promover ações de capacitação, de assessoramento a essas pequenas agroindústrias familiares. Associado a isso, a gente tem buscado também o fortalecimento do serviço de inspeção municipal, através de programas como a Caravana do Sim, onde a gente leva todas as entidades, né, que têm relação com esse processo de agroindustrialização, levando informações, levando também as condições necessárias para o estabelecimento dessas novas agroindústrias. Da mesma forma, não sei se eu posso adiantar aqui, presidente, a Emater também tem uma série de iniciativas nessa área, o presidente Rafael pode falar com mais propriedade, mas além dessas pequenas agroindústrias, Pedro, é importante a gente pensar no processo de agroindustrialização como um indutor de agregação de valor. Não faz sentido a gente sempre propagar que 60% da soja produzida em Goiás vai para a China. Mas a gente não quer vender só soja in natura, a gente quer vender o óleo de soja. A gente quer vender o farelo de soja, que aliás o farelo de soja eu costumo dizer que é AAA, né? O farelo de soja brasileiro e goiano é reconhecido mundialmente como o melhor farelo de soja do mundo, com maior teor em aminoácidos, maior teor em proteínas, a melhor proporção entre aminoácidos limitantes, né, para nutrição animal, e a gente precisa vender melhor isso, né, até para a gente acessar esses mercados que são cada vez mais exigentes com relação a esses pré-requisitos qualitativos. Mas a gente realmente entende que os desafios são grandes nesse processo. Os países, eles muitas vezes têm políticas protecionistas, né? Existem uma série de condições que são colocadas ali para dificultar a entrada, né, desses produtos nos mercados internos desses países, mas com muita diplomacia, Goiás tem conseguido alcançar novos parceiros comerciais para produtos agroindustrializados. A gente pode citar aqui a Comigo, né, que é uma cooperativa genuinamente goiana, estabelecida no sudoeste do estado de Goiás. Acho que é uma das 3 maiores do Brasil, Uma né? das 3 maiores do Brasil, Pedro, e além disso, entre as 3 maiores que comercializam o óleo de soja. Então a Comigo chegou num nível de maturidade, Rafael, que ela está deixando de vender essa soja in natura e está buscando justamente esse processo de agregação de valor. Tem se consolidado como um dos maiores
produtores e vendedores do óleo de soja. Eu cito aqui também a questão do açúcar orgânico. Talvez nem todos saibam, o estado de Goiás é o maior produtor e o maior exportador de açúcar orgânico do mundo, que é um produto que traz altíssimo valor agregado devido justamente a esse processo de agroindustrialização. Inclusive, eu vi recentemente aqui, vocês podem me atalhar se eu estiver incumpridando muito, viu, presidente Rafael? Secretário, eu só queria, porque o senhor tocou num assunto que eu até tinha colocado aqui no celular, que em relação a Comigo, né, de um grande investimento que estão fazendo lá em Palmeiras de Goiás, para mais uma planta lá esmagadora de soja, mais de 1 bi uma de das investimento. maiores do Brasil. E é importante falar que para Comigo chegar nesse ponto tem toda também uma participação do governo de Goiás aí, infraestrutura, né, energia. Então, de fato, o governo tem trabalhado muito, se preocupado muito para isso, né, secretário? Exatamente. Não, e além disso, Rafael, demonstra a importância do fortalecimento do cooperativismo, né? A Comigo é uma cooperativa. Ela iniciou todo o seu estatuto baseado nas diretrizes do cooperativismo, né? Então, quando a gente fala da importância do fortalecimento do cooperativismo para Goiás, a Comigo é um dos principais exemplos, né? E eu falava da questão do açúcar orgânico muito rapidamente, né? Que Goiás é um dos maiores produtores, altíssimo valor agregado, e esse produto ele foi incluído nas políticas tarifácias malfadadas dos Estados Unidos, né? Goiás e o Brasil é o principal fornecedor de açúcar orgânico para os Estados Unidos. Ali da Goianésia ali, não é? Goianésia, pessoal da Jales, exatamente. E os Estados Unidos ele consegue produzir apenas 7% da demanda. Então, devido a essas malfadadas políticas tarifácias, né? A inflação lá com relação a esse produto já se tornou praticamente impeditiva. A população já não consegue mais acessar açúcar orgânico ou produtos derivados do açúcar orgânico. Então, os próprios consumidores têm feito pressão para que essas políticas tarifácias sejam revisadas, porque isso está impactando na inflação, no preço dos produtos aos consumidores americanos. Então, é mais uma vantagem que Goiás tem, é o fato da gente estar preparado e a gente conseguir atender essas oportunidades comerciais com qualidade, principalmente com escala, né? A gente precisa ter escala para atender essa demanda crescente, não só com relação ao açúcar orgânico, aos alimentos, né? A demanda mundial por alimentos, ela cresce de maneira exponencial, né? E o estado é um dos poucos estados que tem essa condição de atender essa crescente demanda. Secretário, a gente já vai caminhando para encerrar aqui o nosso bate-papo, e eu queria até para o senhor ter um tempo até maior aqui também, pedir para que o senhor deixasse para quem está nos assistindo, né, para o produtor rural que já está na atividade, e eu não tenho dúvida que a gente tem todos os perfis aqui nos assistindo. O produtor que está na atividade está indo bem, o produtor que está na atividade, mas está com a corda no pescoço, né? O produtor que está na atividade, mas já está pensando em largar a atividade também. E aqueles que às vezes não está, mas sonha também em entrar na atividade. Que o senhor desse aí um panorama, né, geral, de forma resumida no tempo que aqui temos, falando das oportunidades, né? Claro, a gente sabe que todo segmento tem os seus desafios, mas principalmente um panorama de oportunidades que Goiás tem para esse setor tão importante. Olha, presidente, na verdade é uma característica própria, né, da nossa atividade, é o fato de ser uma atividade econômica cíclica, né? Se a gente pegar o exemplo da pecuária, existem anos extremamente positivos, anos adversos, e o produtor, ele, de maneira geral, ele está consciente dessa que é a característica econômica principal. É o fato de ser uma característica cíclica, né? Então, em Goiás, é uma característica desses produtores essa consciência. Então, apesar de todas essas adversidades, o produtor ele está consciente que existe ao seu lado um governo que é comprometido às ações de apoio, principalmente nos momentos de adversidade. Eu cito aqui a cadeia produtiva do leite, o senhor falou da questão da corda no pescoço, eu acho que com relação à cadeia do leite já passou do pescoço, eu acho que o produtor ele já realmente já passou da fase de corda no pescoço, ele já está com a forca no pescoço, né? Então, diante dessas adversidades, o governo do estado já proporcionou uma linha de crédito que é específica
para essa atividade, já tem promovido uma série de ações voltadas ao fortalecimento da cadeia produtiva do leite, através de políticas públicas como o Programa de Melhoramento Genético, o Programa de Aquisição de Alimentos específico para o leite, um FCO Leite, que é aplicável exclusivamente a essa linha, a essa atividade. Eu cito a cadeia produtiva do leite apenas para exemplificar que em Goiás, o produtor rural ele precisa ter a consciência de que as oportunidades virão e a gente precisa estar preparado para acessar essas oportunidades. A demanda mundial por alimentos ela cresce exponencialmente. Pouquíssimos estados têm a condição de atender essa crescente demanda. Goiás tem todas as características edafoclimáticas extremamente adequadas a esse crescimento. Então eu não tenho dúvidas, presidente. Realmente, Goiás continuará a prosperar dentro dessa que é a nossa atividade econômica principal. E encerrando aqui, presidente, gostaria mais uma vez de agradecer que a oportunidade de participar do Goiás Agro, esse canal informativo ao produtor rural de Goiás. É extremamente importante que o produtor tenha ferramentas informativas à sua disposição. Agradecer aqui toda a equipe técnica, a equipe de apoio também, a equipe da Agência Brasil Central. Mandar um abraço pro nosso presidente, né, Reginaldo Júnior, né, Com presidente certeza, Rafael? o Reginaldo é craque. É craque, sempre tem apoiado o setor do agro. Então, para mim, privilégio poder estar aqui hoje desfrutando desse canal tão informativo ao produtor rural. Obrigado pela oportunidade. Secretário, produtor rural de Goiás, precisou de ajuda? Qual é o caminho para ele aí? Quais os caminhos, né, que ele tem para procurar essa ajuda? Olha, Rafael, primeiro é importante a gente lembrar que a Emater ela está presente em todos os municípios de Goiás, seja com uma unidade local presencial ou uma unidade local em algum município adjacente àquela localidade. Todas essas informações sobre essas políticas públicas que a gente trouxe aqui está à disposição dos produtores nas unidades locais da Emater. Então, todos que tiverem interesse de buscarem mais informações sobre as políticas públicas, acessem os canais da Emater, o site da Emater, da Secretaria da Agricultura, as unidades locais da Emater. Muitas vezes o técnico da unidade local ele está à disposição também para fazer reuniões, para levar essas informações de maneira adequada aos produtores. Então nós nos colocamos sempre à disposição também na Secretaria da Agricultura, nas nossas mídias sociais, nos nossos telefones, nos nossos sites e presencialmente para ter o prazer de receber a cada um de vocês e também a oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Show de bola, secretário. E pra gente encerrar aí de vez aí com chave de ouro, tem alguma meta, algum objetivo específico que você tem a satisfação de compartilhar com o pessoal aí, que você fica feliz aí em ter encabeçado esse projeto? Olha, na verdade, Pedro, a gente fica extremamente satisfeito em saber que todo esse desenvolvimento econômico e social que o estado de Goiás tem experimentado, em algum momento tem a participação do setor público agrícola. Quando eu falo setor público agrícola, a gente fala de Secretaria da Agricultura, juntamente com as jurisdicionadas. Nós nos orgulhamos do estado ser o estado que gerou o maior número de vagas de emprego. Nós nos orgulhamos pelos indicadores de desenvolvimento social, colocam o estado como o estado que mais progrediu com relação à característica social. O setor público agrícola se orgulha muito dos resultados de exportação, da balança comercial do estado de Goiás, né, que mais uma vez alcança recorde superavitário, 83%, Rafael, de tudo que Goiás exporta, vem dessa que é a nossa atividade, que é a atividade pela qual a gente serve, que é a atividade pela qual nós dedicamos todo o nosso esforço. Então a gente realmente tem muito orgulho de participar desse processo de desenvolvimento que o estado de Goiás tem alcançado. Secretário, aproveita, já deixa aí também a rede social para quem quer acompanhar aí um pouco mais do trabalho aí do senhor, para a turma encontrar lá no Instagram, YouTube, enfim. Deixa aí também os canais aí de comunicação do senhor. Olha, a gente convida aí a todos que possam conhecer mais um pouco do trabalho da Secretaria da Agricultura nas nossas mídias sociais, @Ceapa Goiás, também na minha pessoal, @Pedro_Leonardo_Rezende, né? Tá comprido demais essa arroba, né, Pedro? Mas a gente aproveita aqui a oportunidade também para convidar a todos a conhecer um pouco mais do trabalho das nossas jurisdicionadas, da Agrodefesa, do CEASA, que é o principal centro de comercialização
do Centro-Oeste, da agricultura familiar, principal polo de comercialização do piqui, né, Pedro? Então a gente convida também a todos que possam conhecer o trabalho das jurisdicionadas que tem feito realmente a execução de tudo isso que a gente falou aqui. A Secretaria da Agricultura é apenas um ponto de apoio. Quem executa tudo que tem feito a diferença são as jurisdicionadas, né? Então é importante o produtor conhecer toda a carteira de serviços que existe à sua disposição na Agrodefesa, no SEAS e também na Emater. Pedro Maia, deixa aí também a rede social, porque o Pedro Maia também, além de agrônomo, Pedro, ele é rocha aqui no podcast, também dá curso aí, a turma do HF aí, tudo já conhece o Pedro Maia. Deixa então, eu te perguntar. Deixa a rede social também, Pedro. O bichinho da Emater já picou ele? Rapaz, eu tô achando. Quem trabalha na Emater se apaixona pro resto da vida, Nossa, né? lá é bom demais, cara. Não faz a diferença. E o Pedro Maia ainda tá no melhor lugar, que é lá na Estação Experimental Nativas do Cerrado. Não, então, ele tá no paraíso. E o tanto de comida que tem lá, e todo dia você entra na sala tem um pão de queijo. É verdade. O povo lá gosta, né? Eu tô precisando voltar lá, inclusive, né? É isso aí. Mas show de bola. Pedrão, gratidão aí pela sua presença. Rafael aí por dividir essa bancada, pelo seu convite aí de estar junto com você. Fico muito grato. Né? O que a gente gosta de fazer, o que a gente sente paixão em fazer é isso, né? Difundir o agronegócio, levar a informação que transforma realmente quem tá no campo, quem tá na ponta. E é isso aí, né? Então, nossas redes sociais estão passando aqui embaixo, aqui, você tá vendo? @podcast Goiás Agro, @Rafael Gouveia Oficial. Isso aí, @Rafael Gouveia Oficial, também nos acompanhe lá, né? E também o @Emater Goiás também, para acompanhar todo o trabalho, né? Que a gente tem feito lá, né, Pedro? Tamo junto, é isso aí. Bora para mais um. Obrigado, gente, pela sua audiência. Mais uma vez, secretário Pedro, um prazer recebê-lo aqui. E você que está aí nos assistindo, continue nos acompanhando. Semana que vem estaremos aqui de volta com mais um convidado especial falando desse setor que é a base da economia de Goiás, do Brasil, que tem carregado essa nação nas costas. Obrigado pela sua audiência e continue sempre aqui com a gente.